Paz do Senhor, Deus abençoe, uma ótima tarde. Deus venha a operar das suas maravilhas mais uma vez. Deus é aquele que tudo pode, Deus é aquele que tudo faz. Deus, Ele é Senhor em tudo que Ele diz nas Sagradas Escrituras. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar, em confiar no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas pessoas estão carregando uma Bíblia e ainda não compreenderam o mistério da salvação. Muitas pessoas se dizem até ministros, mas não compreenderam ainda a essência da salvação vinda através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que colocar no nosso coração todas as manhãs um propósito e um desejo firme de estarmos com o Senhor. Porque todos os dias seremos tentados, desafiados na nossa fé. E a calabraçole que a mandarachai. É necessário crescermos na fé. É necessário que nós venhamos a colher frutos da nossa fé no nome de Jesus Cristo. Não é somente carregar uma Bíblia, não é somente mudar comportamentos. Agora eu sou cristão, agora eu sou crente. Não. É necessário conhecer a essência daquele que desceu do céu. E na cruz do Calvário, ele comprou a nossa salvação, a nossa alma. Alava Sharabando Comanácia. Existem pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja, mas não conseguem discernir a sua vida, a sua própria vida. Mas muitas vezes querem viver e entender a vida das outras pessoas, quando na verdade o processo é muito diferente. Quando nós aceitamos a fé em Jesus Cristo, então é sobre o nome de Jesus Cristo que deveremos viver. Abençoados por Ele, edificados por Ele, levantados por Ele e assim por diante. Mas nós vemos que muitos aprendem a palavra de Deus. Fazem cursos, estudam muito, se especializam, não é? Fazem até faculdades, não é? Mas o verdadeiro fruto do Evangelho, ele é individual. É cada um de nós diante de Deus. Não é um conjunto. Um conjunto é quando estamos na igreja para adorar a Deus. Mas quando estamos só nós, Deus e nós, aí é diferente. Temos que ter o padrão de vida que Deus exige de cada um de nós. Mudanças devem ser feitas, não é? Renúncias devem ser aplicadas à nossa vida. Eu vejo que muitas pessoas não sabem como viver. Acham que servir ao Senhor é carregar uma Bíblia, é falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal de todo mundo. Falar mal de Deus, porque Deus não faz, porque Deus não fez, porque Deus está permitindo isso, porque Deus está permitindo aquilo. Depois de tantos anos, ele ainda continua incrédulo e sem conhecimento. Quando eu digo conhecimento, eu não estou falando de diplomas humanos, eu estou falando de experiências espirituais. Eu estou falando de intimidades com o Espírito Santo, porque este é o verdadeiro conhecimento, quando nós nos aplicamos à palavra de Deus, quando nós desejamos estar com o Senhor, quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos. Nós vemos que muitas pessoas vão para uma faculdade,
que se formam em engenharia, se formam em direito, se formam em medicina, aí vão, colocam tudo isso em prática, mas na vida espiritual não estão conseguindo fazer isso. Acha que Deus exige muito, ou acha que Deus não está fazendo, todos têm uma reclamação, todos têm algo para falar contra, mas a profundidade dessas coisas está na própria igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, e o versículo 17, Marcos, capítulo 11, versículo 17, pegue a sua Bíblia na sua mão, acompanhe, estude, medite na palavra de Deus, entenda o que Deus quer falar, entenda o que Deus fala ao seu coração, entenda o que Deus quer com você, com a tua vida. Ramané faço de candaio. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 17. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito ou transformado em covil de ladrões. Veja a profundidade do texto. Entenda a palavra de Deus. Entenda o que está sendo dito através das Escrituras. Eu estou lendo aqui a minha Bíblia. Amém? A mesma coisa também está escrito aí na sua Bíblia. Confira. Marcos 11, 17. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração? É uma pergunta. Tem um ponto de interrogação. É uma pergunta. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Em outras traduções, você vai ver salteadores, que é a mesma coisa de um ladrão, de um malfeitor, de um usurpador, né? De um esfolador. É a mesma coisa. Em várias línguas, em várias nações, você vai ver a mesma coisa, o mesmo sentido. Uma pergunta seguida de uma afirmação. A pergunta é: e os ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Ponto de interrogação. Mas vós a tendes transformado ou feito em covil de ladrões ou de salteadores. Nós vemos nos dias de hoje isto muito claro acontecendo. Nós vemos que quando você olha para a igreja de Deus, o que menos tem hoje é oração. Se você chamar para um culto de prosperidade financeira, a igreja vai superlotar. Se você falar que tem um missionário abençoado de outro país, de outro estado, a igreja vai lotar. Se você falar que tem um evangelista internacional, a igreja vai lotar. Lavaço de Camandarábia. Mas o que menos tem é a oração. Período de oração. Período de joelho dobrado. Período de oração em conjunto. Oração com a comunidade. Quando eu comecei a caminhar no Evangelho, eu chegava na igreja e já tinha lá estipulado 40 minutos de joelho dobrado antes de começar o culto. Então, a minha casa é chamada a casa de oração quando existe oração. Se você marcar um culto de oração, você vai contar nos dedos de uma só mão, ou no máximo das duas, e olhar as pessoas que vão participar de um culto de oração. E o interessante é que as pessoas que não vão a um culto de oração são as que mais cobram a Deus, são as que mais cobram de seus líderes, são as que mais cobram que não estão sendo abençoadas, são as que mais reclamam dentro da casa de Israel. A oração, ela é uma base que foi estipulada por Deus, pelo próprio Espírito Santo.
Vida de oração é vida de bênçãos. Vida de oração é vida de vitória. De repente, você está passando por tantas lutas e você vai dizer, mas eu estou orando. Pois então eu vou dizer para você, em nome de Jesus Cristo, continue orando e aumente as tuas orações. Aumente as orações. Quando nós estamos firmes na oração, nós vamos vencer as intempéries espirituais, nós vamos vencer os ataques demoníacos, nós vamos vencer e prevalecer contra as obras infernais. Mas é necessário uma vida aplicada ao que nós estamos fazendo. Hoje você vê muitos ministérios, não vou generalizar, porque tem ministérios que são aplicados, tem ministérios que são idôneos, tem ministérios que são seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas na sua maioria não tem mais períodos de oração na sua igreja. Não tem mais períodos de joelho dobrado, conjunto, na comunidade em que você está participando. Muitos, quando sabem que vai ter oração no início, chega até atrasado na casa do Senhor. Irmãos, Deus me ordena a falar o que é para ser falado. Porque é a pura verdade do Evangelho que vai trazer bênção para mim, para o meu ministério, de falar a verdade para você e de você receber estas verdades como bênção de Deus para a sua vida. Chuva seródia, chuva temporã para a tua vida. Lavaçu minério. Hoje, dentro da casa de Deus, existem vendas de utensílios domésticos, rifas. Hoje, dentro da casa do Senhor, existem vendas de água, de óleo, de azeite, de roupas, de não sei mais o que. Então, quando nós examinamos as Escrituras, nós temos que ver se estamos dentro ou fora do que nos ordena a palavra de Deus. Quando você vai à igreja, você vai para receber, mas também você vai para doar, você vai para louvar, você vai para agradecer o nome de Jesus Cristo, você vai para se humilhar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja é a casa do Deus vivo. Quando nós estamos reunidos na igreja, nós estamos em oração, nós estamos em adoração, nós estamos em clamor direto com aquele que nos chamou para esta tão grande obra, como dizia Neemias, alabando que a sudenávia. Aceite a Bíblia como ela é. Não vá atrás de esfoladores, não vai atrás daqueles que querem atualizar a Bíblia Sagrada, porque não vai ser atualizada. A Bíblia Sagrada já foi ditada pelo Senhor e está aqui na minha frente e também aí ao alcance das tuas mãos. A minha casa não é lugar de vender nada, diz o Senhor. A minha casa não é lugar de comércio, de empreendedorismo, não. A minha casa será chamada como casa de oração, diz o Senhor. Casa de oração. Jesus chega em Jerusalém e ele faz um alvoroço ali no meio dos cambiadores que estavam comercializando pombas, galinhas e tantas coisas. E ele chicoteou toda aquela coisa, parafernália toda, e jogou tudo fora. Manarachandalaia. Igreja é lugar de adoração, de pregação da palavra de Deus. Altar é lugar de pregação do Evangelho. Não é para mim subir no altar e contar a história da minha vida, o caso do dia a dia, do meu trabalho, daquilo que aconteceu na minha casa. Não é lugar para essas coisas. Altar é para se falar daquele que é dono do altar, o que fez os céus e a terra. É para engrandecer o nome dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como então tem muita gente amarrada em vaidades, sensualidades, mentiras, fofocas, mas querem colocar a culpa em alguém,
Querem culpar até mesmo o dono da igreja, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Criador dos céus e da terra, que dirá então os pastores? Creia na palavra como ela é. Não se deixe enganar pelos usurpadores, mercenários do Evangelho, por aqueles que estão tentando mudar as Escrituras para ganhar dinheiro, para comercializar os ensinamentos divinos. Cuidado, Deus não faz negociata. Deus não é Deus de balcão de anúncio, de condomínios fechados, de riquezas, de compra e vendas. Não. O objetivo central de Deus é almas. Ele abandonou Ramassui de Candesnévia por um instante, um céu de glória desce à terra na forma humana, a Plafaçu de Candesnévia, e numa cruz ele sangra por toda a humanidade. O preço é sangue, o preço é alto. Creia no Evangelho como ele é, não como estão tentando mostrar por aí. Enganadores, juízo do Senhor há de vir sobre esses que estão alterando a palavra do Senhor, enganando os pequeninos da casa de Israel. Não está escrito? Olha a pergunta. Quando você for ler a Bíblia, pelo amor de Deus, medita no que você está lendo. E Deus vai conversar com você. Deus está dizendo assim, não está escrito. Você não lê todo dia. Você não examina. Está escrito que a minha casa é lugar de oração. A minha casa é lugar de adoração. A minha casa é para engrandecer ao nome daquele que fez o céu e a terra. Não está escrito. A minha casa será chamada casa de oração. Medita nestas coisas. Medita na palavra de Deus. Não fica meditando em conselhos humanos, conselhos falhos, furos, sem profundidade, sem autoridade espiritual. Aquele que prega o verdadeiro evangelho, ele é capacitado com a autoridade divina, com a autoridade espiritual, para ensinar a verdade, doa quem doer. Cantor, amassui, remenesce, candarábia. Quer ser cheio do Espírito Santo? Leia as Escrituras. Examine as Escrituras. Leia ela como ela está escrito, porque o próprio Senhor está dizendo, não está escrito? Então leia o que está escrito. Não seja massa de manipulação de mercenários, de manipuladores de púlpitos, de emocionalismos. Se aplique ao verdadeiro evangelho, porque é o verdadeiro evangelho que vai levar você e eu para os céus de glória. Caso contrário, é perda de tempo. Pregar bonito para você pular, isso é muito fácil. Pregar bonito para você chorar, isso é emocionalismo, isso é muito fácil de fazer. Mas a pregação é aquela que vai arrancar o espinho da nossa alma. A verdadeira pregação é esta, que arranca o adversário de onde quer que ele possa estar escondido. Nós não estamos vendo, mas aquele que nos chamou sabe onde está a raiz do meu e do seu problema. E a cura é a palavra. Mas não é a palavra distorcida. Não é a palavra que foi preparada para tirar o teu dinheiro. Não é a palavra que foi preparada para vender algum objeto para você. A gente vê até brechó dentro das igrejas. E ninguém prega, e todo mundo fala que é normal. É para ajudar a igreja. Para ajudar a igreja, Deus deixou os dízimos e ofertas. O que estão fazendo com os dízimos e as ofertas, que é para a obra do Senhor.
Kamandai. Mas pastor é para ajudar, para fazer isso, para fazer aquilo. Irmãos, quem cuida da sua igreja é Deus. E Deus só vai cumprir as promessas da sua palavra sobre a igreja e sobre aquele que ministra no altar, quando tudo estiver alinhado com a vontade dele, com o propósito dele. Caso contrário, o diabo pode interferir e agir e derrubar, como temos visto muitas coisas acontecendo, e não é o Espírito Santo dentro desses lugares. O Espírito Santo só vai falar o que está escrito, vai ensinar. Jesus, ele passa pela cruz, ele padece, ele derrama sangue, é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurge. Muitos ouviram, mas ele diz algo que é muito profundo. Eis que eu volto a meu Pai, eu volto a meu Pai. Mas tinha uma preocupação no coração de Jesus. Não posso deixar os meus desamparados. Não vou deixar aqueles que confiaram na minha palavra desamparados. Não vou deixar sozinhos aqueles que lutaram comigo, que andaram comigo, que confiaram no que eu falei da parte do meu Pai. Eis que eu volto para meu Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o meu Espírito, e ele vos ensinará todas as coisas, acerca do pecado, acerca do juízo e acerca da justiça. Não somos órfãos, temos o Espírito Santo, que nos ensina o caminho a seguir, que nos ensina a ler o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos 11:17. E os ensinava, preste atenção nisso, ensinava. Tem que se ensinar a Bíblia. Mas eu não estou falando sobre estudos bíblicos cansativos. Eu estou falando sobre ensinamentos espirituais, de como vencer o diabo com a palavra, como vencer a Satanás usando o que está escrito, porque o próprio diabo sabe dessas coisas. Mateus capítulo 4, ele diz para o Senhor Jesus: se dobre de joelhos diante de mim, e eu te darei as riquezas do mundo. Lavassu de Candarábia. Depois ele torna a desafiar o Messias. Ele diz: não está escrito que os anjos irão ao seu encontro, em teu socorro, né? Sugerindo o suicídio para Jesus. Não está escrito. O diabo usou esse termo. Não está escrito. Irmãos, medita. Se alguém te fala algo dizendo que é Deus, vá para a sua Bíblia e veja se está escrito o que foi falado. Veja se corresponde com aquilo que foi falado. Lemantui, lavassu e candai. Não está escrito. O que mais você precisa saber? Se já está escrito o que é para você fazer. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então você não está lendo Bíblia. Porque está escrito, é só ler a Bíblia. É só tirar tempo para ler a Bíblia. É só se dedicar lendo a palavra do Senhor. Não está escrito que a minha casa tem que ser chamada de casa de oração? Então é isso que é a casa do Senhor. Uma casa de oração, de adoração, de exaltação ao nome de Jesus de Nazaré. Rei Rai Xandô Kamadaio. Confie no que está escrito. Não deixe outro ler por você, não. Leia você a tua Bíblia. Examine você as Escrituras. E veja se é isso mesmo. Raman, o Ramaraçô de Caio. Deixa Deus falar o teu coração. Não está escrito, ele está perguntando para mim e para você hoje. Não está escrito
Tudo está escrito. Eu já deixei tudo preparado para vocês. Ah, mas você quer ir atrás de revelação A, B ou C. Aí é com você. É você que está escolhendo esse caminho. Porque o que é para mim, o que é para você, já está escrito. É isso aqui. Eu tenho que viver segundo isso aqui, a Bíblia. É isso o que está escrito para mim e também para você. Cuidado com os falsos pregadores do Evangelho. Inicia o culto já falando em dinheiro, termina o culto falando em dinheiro, desce do altar falando em dinheiro. Tudo é motivo de falar em dinheiro. A minha casa é chamada casa de oração. Guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quando está ministrando a palavra do Senhor hoje em dia, irmãos, ninguém mais está ali naquela reverência ouvindo os ensinamentos que Deus está falando através do seu ungido, mas está todo mundo com o celular tirando selfies. É um burburinho, um alvoroço para lá e para cá, todo mundo com o seu celular fazendo selfies. Sendo que o momento da hora da pregação da palavra é momento supremo, onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai falar com a sua igreja, vai falar com os seus ungidos, vai falar com todos que estão no recinto. É o momento máximo de adoração, de respeito e de reverência. É quando começa a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, de Kamachanda Kamanaia. É o momento da reverência, porque é a tua vida, é a tua salvação que está em jogo, e Deus quer falar com você, camaraio. Mas está todo mundo lá perdendo tempo com selfies, querendo aparecer bem na foto. Isso ninguém prega. Ah, mas se eu pregar assim, o povo vai embora. O diabo está enganando tantos crentes, tantos pastores sendo enganados, porque é a verdade que vai mudar a situação. É a verdade que vai trazer a prosperidade. É a verdade da Bíblia Sagrada que vai libertar pessoas das garras do inferno. E a igreja cresce de pessoas sadias. Não adianta encher a igreja de pessoas interesseiras, que só quer dinheiro. Seguidores de Mamon. Jesus busca discípulos. Ele não quer seguidor. Isso ninguém prega. Os covardes não vão pregar esta palavra. Mas é esta palavra que traz pessoas como eu, lá das trevas, para viver a luz. Porque eu vi verdade. Quando eu vi a pregação pela primeira vez, eu vi verdade. Eu vi que aquilo estava me curando as minhas feridas. Cuidado, igreja. Já é a última hora. Cuidado. Não seja enganado por aqueles que se diz pastor. Examine e veja se está escrito. Carregue a sua Bíblia. Aprenda a manusear a tua Bíblia. Não se afaste da tua Bíblia. O diabo adora pessoas que não conseguem sequer ler um versículo, um capítulo da Bíblia. Ele adora esse tipo de gente. Porque são pessoas desinformadas e vão seguir o que os outros falam. E se os outros falar certo, eles seguem o certo. Mas se falar errado, já vai para o inferno, como todo mundo que não quer obedecer à palavra do Senhor. A palavra é forte, é para curar. A palavra é forte, é para libertar. Para arrancar o diabo, os demônios, as doenças, as enfermidades. Eu não vim aqui fazer um balcão de negócio para você trocar de carro, um carro melhor. Eu não vim aqui te oferecer condomínio fechado. Eu não vim aqui te oferecer riqueza. Não vim aqui vender azeite, não vim aqui vender água para você, não. Eu vim aqui te oferecer o verdadeiro evangelho da salvação para a glória do Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Ei, cai. Emenaçu Yakamandarábia. Eu vou encerrar mostrando para você a conclusão disso tudo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Alarão de Caçuianai. Mas preste atenção, num momento a trombeta vai tocar, não vai dar tempo de fazer concerto, não vai dar tempo de voltar a ser dizimista fiel, não vai dar tempo de largar daquela situação de adultério, não vai dar tempo para nada. Num momento, num abrir e piscar de olhos, pronto, já aconteceu o arrebatamento da igreja. Guarde estas palavras no seu coração, porque são estas palavras que tirou um feiticeiro lá da macumba como eu, para estar aqui falando para você que Jesus Cristo é o Senhor e não tem outro. Jamais teve, jamais haverá ninguém acima de Jesus Cristo. Porque o nome do Senhor Jesus é nome que está sobre todos os nomes. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te encha do seu Espírito Santo e te dê força para você aprender as Escrituras. Cuidado com heresias, cuidado com falsas revelações, cuidado com falsas visões, mentiras. Cuidado com charlatões espirituais. Não está escrito? Leia na sua Bíblia. Está escrito. Jesus está perguntando para você hoje. Não está escrito? Leia a sua Bíblia. Tire as suas conclusões. Quando chegamos na casa do Senhor, é para reverenciar aquele que fez o céu e a terra. Eu quero fazer um minuto de oração. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, deixe seu nome aí nos comentários e eu vou levar você a Deus em oração. E a tua vida vai mudar, porque a minha também mudou, através da oração, através do nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, alcança cada vida. Irá ver e ouvir este vídeo, Senhor meu Deus e meu Pai, e que as palavras da salvação do reino do Senhor entre no coração de cada vida, meu Deus e meu Pai, para que haja transformação, renúncia, crescimento espiritual, crescimento material, e que os demônios sejam queimados, arrancados, destronados destas vidas e casas, que o diabo saia, seja arrancado todo o mal agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude a entender as Escrituras Sagradas. Grave isso. Não está escrito? Se está escrito, é só ler. Medita. Cresça no conhecimento das Escrituras. Leia a sua Bíblia. Consagre a sua vida. Faça seus jejuns diários ou semanais. Fale com o Espírito Santo. Ele vai te orientar a melhor forma para você fazer. Amém? Mas faça o que está escrito. Ótima tarde, ótimo final de semana, na graça e no nome de Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Vale da Bênção. Dê lá o seu joinha, comente, compartilhe, ajude alguém enviando esta palavra. E você vai ser grandemente abençoado, como aquele que propaga, que anuncia as boas novas. Amém? Graça e paz. Em nome do Senhor Jesus.